Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria tremenda, uma alegria incrível, uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Lucas Carvalho, esse é o Lançar as Redes de hoje é quinta-feira, dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Muito bem. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar, como toda quinta-feira, a liturgia deste próximo domingo, que é o terceiro domingo do Advento, que em latim é chamado de Gaudete. Aliás, é chamado de Gaudete, que em latim quer dizer alegria. Este é o domingo da alegria. E é disso que nós vamos falar. Da alegria que nós, como cristãos, temos dever de viver. Mas para isso, algumas outras coisas. A primeira coisa é para quem a alegria do Senhor é dirigida. E contigo, meu irmão, eu quero ler a primeira leitura de domingo. A primeira leitura de domingo está no capítulo 61 de Isaías. O capítulo 61, versículo 1 e 2, 10 e 11. Isaías, o livro de Isaías, do profeta Isaías, é dividido em três partes. A primeira, são três profetas diferentes, são três Isaías, que foram juntos no mesmo livro há muito tempo atrás. Então, são três profetas que exerceram os seus ministérios em tempos próximos um do outro, assim, numa sequência. Então, o primeiro Isaías profetiza, exerce o seu ministério ainda lá no fim do exílio da Babilônia. O segundo Isaías se trata do fim do exílio da Babilônia, o início da volta do exílio. E o terceiro Isaías, que é este que nós vamos ler, ele profetiza no período da reestruturação de Jerusalém e do povo depois do exílio. Eles voltam para Jerusalém, tem que reconstruir Jerusalém. Só que, óbvio, né, para reconstruir Jerusalém era demandar, precisou de dinheiro, precisou de mão de obra. Então, muitos daqueles que foram exilados voltaram e ficaram pobres e ficaram injustiçados e se sentiam fracos e punidos. Então, em meio a esse grande número de pessoas pobres, mais do que pobres materialmente, mas pobres afetivamente, psicologicamente e em especial espiritualmente, os pobres na Bíblia são sempre os necessitados de Deus, da ação de Deus. Então, é para eles que é dirigido este capítulo 61. O capítulo 61, ele tem esses 11 versículos. No início ele é o profeta falando sobre aquilo que ele anuncia. O meio se fala da promessa de Deus para um tempo novo, uma alegria nova, onde ele vai colocar a mão e vai acontecer grandes graças. E o final mostra a Jerusalém, aqueles que viram a mão do Senhor agir em júbilo, né, em alegria. Então, aqui na leitura nós lemos os dois primeiros versículos e os dois últimos, mas temos uma síntese, né? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas das almas, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa e uma noiva com suas joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, a alegria do Senhor, de qual nós vamos falar, ela tem
tem um centro. Ela é em especial para aqueles que necessitam. Por isso que Jesus diz no Evangelho: eu vim para os doentes, não para os sãos. Fala que o Deus se alegra mais com 99 pecadores que precisam de conversão do que um que não precisa. Não se trata aí de santidade, mas de necessidade. Deus sempre está olhando para aqueles que precisam, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão pobres, para aqueles que estão fracos. Então a primeira coisa, meu irmão, a alegria do Senhor, de fato, é para você. Para você que sofre feito eu, para você que passa por tribulações, para você que passa por dificuldades, a alegria do Senhor é para você. Não pense em outro, não pense, tal pessoa, não. Para você. Esta palavra é para você. A liturgia deste domingo, a liturgia do domingo da alegria, começa falando sobre o povo que sofre, mas que o profeta vem anunciar a boa notícia aos humildes. Pregar a redenção para os cativos, a liberdade para os que estão presos. Você está cativo, talvez, no pecado, na dificuldade, na tristeza. Talvez hoje você passe pelo deserto da vida, pelo crivo do inimigo. Todos nós passamos, meus irmãos. Todos nós passamos. Mas é para nós que Deus decidiu olhar. Foi para a humildade dos seus servos, e aí já entra o Salmo. O Salmo é o Magnificat. No Lucas capítulo 1, Nossa Senhora diz no refrão: a minha alma se alegra no meu Deus. Ou, em outras traduções, minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque olhou para a humildade de sua serva. Nós, meus irmãos, não somos nada de fato, mas Deus olha para aquele que precisa. Por isso, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que nós devemos anunciar: você, meu irmão e minha irmã, está passando pela necessidade, está passando pela dificuldade, está passando pelos limites da vida. Que bom, porque é pela cruz que chegamos à ressurreição. É pela dificuldade que chegaremos à verdadeira alegria. É importante dizer aqui que cristianismo não é uma ideologia. Cristianismo não é uma vida bonitinha, não é uma ideia bonitinha da vida, não. Cristianismo não é uma fantasia para a nossa história, não. O cristianismo, pelo contrário, é a humanidade sendo vivida ao máximo, porque foi o próprio Deus quem nos criou e nos ensinou a viver. E é por isso que na Bíblia não se nega o fato da tristeza, da dificuldade. É por isso que Cristo passou pela cruz, porque nós passaremos também. Mas, entretanto, nós estamos falando sobre o domingo da alegria. Então, por que falar sobre tristeza? Por que falar sobre dificuldade? Porque todos nós passamos. Mas para nós não faz muito sentido, parece não bater, olhar para a dificuldade e pensar em alegria. Mas para o cristianismo, sim. Para Deus, sim. Para mim e para você, sim. Por quê? Porque é pela cruz que nós chegamos à ressurreição. E aí, para nós, a segunda leitura é preciosa. Segunda leitura, a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. São Paulo diz: irmãos, estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Nós vamos continuar a leitura daqui a pouco. Mas primeiro, para nós, meus irmãos, que estamos vivendo a nossa vida e que passamos pelas dificuldades, é a alegria do Senhor. Para os humildes, para os necessitados. Mas é necessário uma decisão. São João Paulo II, quando meditava a liturgia do terceiro domingo do Advento, dizia: Jesus se encarnou, o Verbo de Deus se encarnou para curar os homens desde dentro. O Papa Francisco sempre gosta de lembrar e de ressaltar que não cabe com um cristão
viver uma eterna vida de tristeza, uma vida de lamentações, uma vida de murmúrio. Não cabe com o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da alegria. O Evangelho é o Evangelho da felicidade. É por isso que São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Dai graças em tudo, dai graças. Mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, veja que ele está falando para um povo perseguido. São Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, São Paulo começa a comunidade dos Tessalonicenses. Mas, por causa da perseguição judaica, que leva muitos dos cristãos a julgamento, São Paulo tem que sair rápido. Pelos estudiosos, São Paulo não passa nem um ano formando esta comunidade, com uma pequena catequese. Então, para aquele povo perseguido, para aquele povo que podia morrer porque era cristão, São Paulo diz: alegrai-vos. Irmãos, estáis sempre alegres, em tudo dai graças. Veja você, meu irmão, que passa pelas dificuldades da vida. Veja você, se você fosse perseguido, se você pudesse morrer por ser cristão, se você acharia justo que alguém dissesse: em tudo dai graças. Agradeça, meu irmão, se está se passando pela tribulação, agradeça. Deus tem mais para nós. Mas para nós falta esta decisão, porque nos falta o Evangelho verdadeiro. Falta-nos um coração convertido de fato. Porque quando estivermos convertidos, vamos entender que a perseguição e a dificuldade vai dar uma ponte para a verdadeira alegria. E é esta que é a verdadeira humanidade. As pessoas por aí passam um monte de ideologias que vão te levar a uma alegria sem dor. Prometem mundos e fundos, uma verdadeira alegria nesta vida. Um mundo onde você não sente nada, um mundo onde não há tribulação, um mundo onde... vai ser perfeito, vai ser um monte de música da Disney, entendeu? Meu irmão e minha irmã, a alegria do Senhor é a nossa força, porque é preciso força para lutar nesta vida. É preciso força. Para passar pela cruz é preciso força. E qual é o segredo para passar pela cruz? Qual é o segredo para passar pela tribulação alegre, dando graças? Tira os olhos da tribulação. Tira os olhos. Bento XVI diz: a alegria do cristão está voltada exatamente no fato de que ele olha adiante. O cristão não fica parado na sua tribulação. O problema deste mundo são dois. Duas coisas que impedem a verdadeira alegria. A primeira, fugir da dor. O mundo vai dizer para você: dói? É difícil? Foge! Não é assim que o mundo diz? Seu esposo está te fazendo infeliz? Está sendo difícil? Tá sendo difícil o seu casamento? Larga dele. O seu grupo, o grupo de oração que você participa, o grupo de jovens que você participa te incomoda? Larga, vai pro próximo. A sua igreja católica não aceita que você faça algum tipo de coisa? Larga, deixa pra lá, é descartável. Vai para outra igreja. O mundo tem dito para nós: o seu Deus não aceita o que você faz? Vai para outra religião. Deixa esse Deus pra lá, é tudo descartável. Se sua família dói, deixa pra lá. Se ser responsável dói, deixa pra lá. Pois eu vou dizer pra você, meu irmão, se você viver uma vida assim, o céu, deixa pra lá. Porque você não vai pra lá. O céu é para aqueles que lutam. A alegria, aliás, nesta vida, quem é feliz de verdade nesta vida é quem sabe lutar. Quem está disposto a se sacrificar. Quem não está disposto vai ser infeliz. Porque o nosso coração não atende. Quem foge da dor, foge da felicidade. Segunda coisa. Não é possível uma alegria sem dor. Esta alegria, meus irmãos, tem que gerar em nós um zelo apostólico de fato, porque os nossos olhos estão focados no Senhor, não na tribulação. É por isso que nós conseguimos passar. É isso que Jesus vem anunciar. Nós olhamos para o futuro. Nós olhamos com a esperança do céu. O nosso lugar, meu irmão, é onde? É o céu. E se é o céu, meu irmão, aqui passa. Tira os olhos daqui, tira os olhos da tribulação, tira os olhos da dificuldade. É preciso olhar para frente. É preciso olhar para Deus e saber que Ele vai botar a mão. Que Deus prometeu. E aí nós vamos até o final da segunda leitura. Afastai-vos de toda espécie de maldade, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e
que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chamou é fiel, Ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, nós estamos nos preparando para a volta de Cristo, ou para o reencontro com Ele no céu. Por isso, colocamos os nossos olhos aí e não aqui. Eu posso estar passando no meio da tribulação aqui agora, posso estar passando pela tristeza, você pode estar passando pela tristeza, mas se você olhar para a tristeza, se você olhar para a dificuldade, é como colocar um muro nos seus olhos. Você não vai enxergar além, e aí você fica triste, aí você se fecha. Não, nós não. Nós olhamos adiante, nós sabemos que há um futuro para nós. Nós sabemos que existe uma verdadeira alegria guardada para quem é lutador, para quem está disposto a ser feliz. E esta alegria, meus irmãos, é suscitada pelo Espírito Santo. É necessário ter este Espírito em sua vida. É necessário ter este Espírito em sua vida. O Espírito Santo que ele diz: não apagueis o Espírito de São Paulo. Não desprezeis as profecias. É necessário ter este Espírito Santo em nossa vida, pedir que ele faça efusão daquilo que foi infundido em nós, em especial no sacramento da crisma. Os dons, as alegrias do Senhor, os frutos. É necessário ter este Espírito Santo. Mas como é que o Espírito Santo se mantém na nossa vida? É com vida em comunidade. É vida de sacramento. Quem não está disposto a se confessar, meu irmão, está indisposto a ser feliz. Está indisposto. Quem não comunga, não tem o Cristo em si, como é que vai ser feliz de fato? Como é que vai chegar à santidade? Quem não quer viver a vida da comunidade, nos sacramentos, que não quer ser fiel ao Evangelho, meu irmão e minha irmã, não está disposto a nada. Está vivendo uma vida cômoda. E vida em comunidade incomoda. Incomoda, mas incomoda porque nós precisamos crescer, precisamos raspar aquilo que temos de errado. E aí nós ganhamos a graça santificante. Você vai comungando, você vai confessando, vai viver nas obras de caridade, vai viver na santa devoção, e aí o seu coração vai se enchendo deste Espírito Santo. E aí São Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. Por que não apagueis? Porque em Pentecostes o Espírito vem como línguas de fogo. O Espírito Santo vem como línguas de fogo. E não é possível que apaguemos este Espírito Santo. Não, precisamos viver o Pentecostes todos os dias. O coração de Pentecostes. E o coração de Pentecostes, meu irmão, é um coração católico. É um coração com Nossa Senhora e São Pedro. Lembram que em Pentecostes está lá Nossa Senhora, em Pentecostes está lá São Pedro. E qual é a igreja que tem a primazia de Pedro? Quem é a igreja que tem Nossa Senhora por mãe? Igreja católica, apostólica, romana. Portanto, a verdadeira igreja pentecostal somos nós. Você que é católico, meu irmão, toma posse da vitória. Você tem o Espírito Santo por completo. E se quer viver feliz no Senhor, se quer viver a verdadeira alegria, vai ter que viver os sacramentos, vai ter que viver as devoções, vai ter que ser fiel no pouco. E aí o Espírito Santo vai crescendo em você, e você não deixa que esse Espírito se apague, e vai alimentando mais, e vai indo em grupo, e vai orando, e vai erguendo o braço, e vai sendo fiel no dia a dia, vai sendo fiel no seu plano de vida, e vai sendo fiel, o Espírito Santo vai crescendo, e este fogo vai crescendo, e a alegria do Senhor vai entrando na sua vida. O Espírito Santo é quem suscita em nós a verdadeira alegria. O Espírito Santo é quem dá jovialidade ao Evangelho, é quem impulsiona a comunidade. É o Espírito Santo. Por isso, não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. O coração é transformado pelo Espírito Santo. É o paráclito que Jesus prometeu. O Espírito vos dará palavras acertadas. O Espírito é quem impulsiona. Então é necessário ter o Espírito Santo para ter essa alegria. Essa alegria de fato, essa alegria verdadeira. Porém, daí é necessário também outra coisa: humildade. E aí caímos no Evangelho. Porque nós, meus irmãos, nascemos para uma finalidade. E de fato, encontrar a finalidade da nossa vida é encontrar a verdadeira alegria. O mundo aí é perdido porque de fato não tem sentido na sua vida. Uma vida sem Deus é uma vida sem sentido, porque se não temos um Criador, provavelmente nós somos o acaso. E se somos só o acaso, então não nascemos para nada e não morreremos para nada. Então,
Nós nascemos para alguma coisa. Deus nos chamou para alguma coisa. Então, o Evangelho nos apresenta um símbolo, um ícone. João Batista. João Batista, se vocês bem lembram, é o último dos profetas. Aquele que Jesus diz que é o maior dentre os homens. E Jesus é proclamado por João Batista. João Batista prepara os caminhos do Senhor. Então o Evangelho, que está no capítulo 1 de João, versículos 6 a 8 e 19 ao 28, diz assim: Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram a Jerusalém sacerdotes levitas para perguntar: Quem és tu? Confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto: aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. E quem vem depois de mim, eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, nós nascemos para sermos feito João Batista. João Batista proclama o Senhor e proclama com toda a sua vida. Veja que neste período, no século I, nós vivemos, o povo de Deus vivia um período muito parecido com aquele que Isaías viveu. Por quê? Porque ali existia o domínio romano. Então haviam também muitos humildes, muitos pobres que procuravam o Messias, procuravam a salvação. Inclusive, existiam muitos que se diziam Messias, por isso havia muitos enganos, muitas pessoas que iam atrás de um e iam atrás de outro. Quando João começa a fazer discípulos, batizar com água, então eles vão atrás dele para ver quem ele era. E eles indagam se João é 3 pessoas. Eles indagam se ele é o Messias, ele diz: não sou. Eles indagam se ele seria Elias, que existia na tradição judaica a profecia de que antes de que viesse o Messias, Elias voltaria. Ele diz: não sou. Existe a figura de um profeta, né? Eles colocam que você é o profeta no singular. Este profeta era uma tradição de que viria um novo Moisés. Ele diz também: eu não sou Elias, eu não sou Moisés, eu não sou o Messias. Quem você diz que é então? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Santo Agostinho diz: ninguém dá. Por que João Batista decide dizer que ele é a voz? Porque toda voz proclama alguma coisa. A voz proclama uma palavra. A voz proclama um verbo. E nós bem sabemos qual é a palavra. Qual é o verbo que se encarnou? É Jesus. João Batista é a voz porque ninguém dá atenção para a voz. Você dá atenção para a voz por causa daquilo que ela diz, por causa da palavra. João Batista é a voz porque ele não é ninguém. Porque João Batista não é o centro. O centro é Jesus, é o verbo que ele está proclamando. Aplanai os caminhos quer dizer: diminua, saia do orgulho, saia daquilo que é grande, ajeite-se, porque o Senhor vai passar. João Batista dá um caminho para nós, a verdadeira alegria dos profetas do Senhor. Nós nascemos para sermos profetas, feito João Batista. Nós temos que ser a voz que clama no deserto.
Bento XVI dizia: hoje nós vivemos em meio a cidades que são desertos. Desertos porque não tem a água de Deus, não tem a água do Espírito. E hoje é necessário que nós tenhamos vozes que gritem o nome do Senhor nas cidades. Em meio a nossas vidas cheias de esoterismo, cheias de falsas religiões, de falsas alegrias, de falsas ideologias que nublam a nossa visão, é necessário que alguém grite qual é o caminho, qual é a direção. A direção é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É necessário que alguém grite, e nós nascemos para gritar isso. Nós temos que ser a voz, e só a voz. Não queira ser você o profeta, não queira ser Elias, não queira muito menos ser o Messias. João Batista sabia que ele não era ninguém, por isso ele podia ser o maior dos profetas. E nós, meus irmãos, precisamos também colocar Jesus no centro e sairmos nós do centro. Quando de nós colocamos a nós mesmos no centro de nossa vida e procuramos nos agradar, e você prega, mas só prega se for de um jeito, e você canta, mas só canta se for de um jeito, serve ao Senhor, mas só serve se for daquele jeito que você gosta, meu irmão e minha irmã, você virou o centro, e se você virou o centro, tirou Jesus do lugar dele, e se você tirou Jesus do lugar dele, meu irmão, não vale de nada a sua profecia, a sua pregação, não vale de nada a sua vida. Quem é a vida? Jesus é a vida. Bota ele no centro, meu irmão. Bota ele no centro. É só aí que nós vamos conseguir ser alegres de verdade. Aquele negócio de olhar não para si, mas para Deus, para Jesus. Esse é o único jeito de ser feliz. Meu irmão e minha irmã, nós não proclamamos aqui uma vida fácil, mas proclamamos uma vida que vale a pena. São João Bosco dizia isso. Ele não lhes promete uma vida fácil, lhes promete uma vida que vale a pena ser vivida. É disso que se trata a liturgia de domingo. Feito João Batista, é necessário sermos humildes, para sabermos que nós não somos nada, nós não somos ninguém. Por isso, o próprio João Batista diz: é conveniente que diminua e que ele cresça. Ele cresça, eu não. É necessário, meu irmão, sair do pedestal de nossas vidas, de nossa existência. É necessário sair do orgulho, é necessário sair de toda essa grandeza que se criou em nós, de que o homem de fato pode fazer, o homem não pode. O homem pode fazer muita coisa inspirado por Deus, mas a verdadeira alegria, a verdadeira vida, só quem dá é o próprio Deus, meu irmão. Não importa quanto você consiga de dinheiro, quanto você consiga de poder, quanto você consiga de influência, quantas mulheres você teve ao longo da sua vida, se você não tem Deus, meu irmão e minha irmã, você não vai ser feliz. E aí, nós voltamos aqui à segunda leitura, que São Paulo diz: não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Como examinar tudo? Porque nós somos animados pelo Espírito e às vezes vêm pensamentos, vêm ideias novas, vêm impulsos novos. Como saber se isso tudo é de Deus? Como saber se os impulsos que estamos tendo é de Deus? Como? Meu irmão e minha irmã, você, em especial você que é católico, você tem algo chamado a Sagrada Tradição. Você tem a Bíblia, você tem o Catecismo, você tem os documentos da igreja, você tem muita coisa que Deus já mostrou o caminho. Homens mais santos do que você e que eu já andaram por aqui e já viram o que Deus quer de nós. Ou algo mais claro. Então, é necessário olhar para estas coisas e estudar. Hoje nós temos uma geração, aliás, eu acho que nem hoje, acho que desde sempre, nós temos muitas pessoas que se dizem seguidores do Evangelho, mas não estão dispostas a estudar, a ver a vida de santo, a ler o catecismo, a ler a Bíblia, a descobrir o que a igreja já viu, a descobrir aquilo que é verdade. Existe uma verdade proclamada por Deus, e se aquilo que vem no seu coração não bate com aquilo que Jesus e os apóstolos disseram, meu irmão, não pode ser a verdade. E é necessário ser humilde para entender que se vem do meu coração, mas não bate com aquilo que é verdade, eu devo negar e ficar só com aquilo que é bom, com aquilo que vem da verdade. E aí, meu irmão e minha irmã,
quando nós entendermos que Jesus é o centro e nos tornarmos verdadeiras vozes que clamam no deserto, aplanai os caminhos, se preparai para a vinda de Cristo. Nós nos preparamos ou para o encontro com Jesus no céu ou para o encontro com Jesus na sua segunda vinda. É necessário estarmos prontos, com o coração pronto, com a vida pronta. Mas para isso é necessário humildade. E aí com a humildade virá a verdadeira alegria. A alegria que não depende de meios exteriores, não depende de coisas ou de pessoas, não. Depende do Senhor que transformou o nosso coração num lindo jardim. O deserto do nosso coração se transformou num lindo jardim porque tem a presença de Jesus, que é a água viva com o Espírito Santo. E que assim Deus nos dê esta graça de neste domingo aprendermos a viver a verdadeira alegria. A verdadeira alegria que o Evangelho proclama. De colocarmos no centro de nossa vida o Senhor. E de passarmos por qualquer tribulação, qualquer dificuldade. E mesmo assim mantermos os olhos fixos no Senhor. E por isso não nos abalarmos com a tempestade. E por isso seguimos firmes na alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, se você assistiu esse vídeo e gostou, nos ajude a seguir nessa rede de bênção. Nós fomos chamados a lançar as redes através da internet. Então, você que está assistindo no YouTube, clique em gostei, adiciona aos favoritos, se inscreve no canal. Se você está assistindo no Facebook, curte, compartilha, curte nossa página. Vamos fazer com que essa palavra chegue mais longe, com a alegria do Senhor chegue mais longe, através dessa pregação, através dessa liturgia, e que Deus nos ajude de fato a chegar mais longe. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe o seu dia, a sua semana. Até a próxima.